Boa noite a todos. Nós vamos exibir hoje aqui na televisão Itararé a mesa redonda Direito Eleitoral e Exercício da Cidadania. Para esse programa especial, nós contamos com a participação de 3 expositores, juízes, professores da Unifacisa, do curso de Direito, que colaboram com essa programação especial. Teremos exposições e, como debatedores, os doutores professores Aécio de Souza Melo Filho, juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o doutor Breno Vanderlei César II, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e o doutor professor Edivan Rodrigues Alexandre, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e também professor da Unifacisa. Teremos como primeiro expositor deste programa especial o professor Edivan Rodrigues, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Ele vai falar sobre regras das eleições e crise de representatividade. Passaremos a palavra ao doutor. A importância desse evento, e a gente tinha pensado para destacar que a Unifacisa tem 3 professores como membros da Corte Regional Eleitoral, do TRE. Isso para a Unifacisa é muito importante. Nós temos professores do quilate de Breno Vanderlei, de Aécio e do Sérgio Murilo, que hoje não pôde comparecer, Sérgio titular, Aécio, membro substituto do TRE. Isso para nós é de grande orgulho e uma satisfação para a Unifacisa. O tema destacado, para eu falar para vocês hoje, foi crise de representatividade e regras das eleições. Então eu dividi em 3 partes a questão da crise de representatividade. Na realidade, nós vivemos uma crise econômica, uma crise social, uma crise política no Brasil. Isso é um fato. Nós não podemos nos distanciar dessa grave situação que vive o nosso país, principalmente em termos de representação política. E esses 3 pontos que eu divido, eu trago as causas que eu entendo serem as causas dessa crise de representatividade. Então, o primeiro ponto é o distanciamento do eleito com o eleitor. O segundo ponto é a captura econômica da democracia. E o terceiro ponto é a criminalização da política. Para todos esses pontos, eu vou mostrar a vocês o que eu entendo como causas e motivos e as soluções possíveis para a gente solucionar essa grave crise de representatividade no Brasil. A primeira diz respeito ao distanciamento do eleito com o eleitor. O nosso sistema de votação para eleger deputados e vereadores é o sistema proporcional de lista aberta. Nós pensamos, aliás, nós votamos em candidatos e, na realidade, esses votos não são direcionados para aqueles candidatos, eles são direcionados para um quociente eleitoral e para o partido. Dentro dos votos dado àquele partido é que aqueles candidatos concorrerão às respectivas cadeiras conquistadas pelos partidos. Então, dá a impressão de que a gente vota em candidatos, quando, na realidade, a gente vota no partido. E, muitas vezes, a gente sequer lembra em quem votou na eleição passada. Isso cria esse distanciamento do eleito com o eleitor. Não só na hora de votar, mas também na hora de fiscalizar. Raramente, e os dados demonstram, que nós brasileiros, nós eleitores, raramente nós fiscalizamos o nosso eleito. E em quem nós votamos? Muitas vezes a gente se transforma em eleitor no dia da eleição e esquece que após e antes das eleições nós precisamos ser mais do que eleitor e ser também cidadão.
As eleições, outro dado do distanciamento é que as eleições parlamentares, elas são feitas em conjunto com as eleições para o Executivo. Nós estamos vivenciando uma campanha eleitoral em que há em disputa cargos de presidente e de governador. Mas há outros cargos também em disputa, de deputado federal, de deputado estadual e de senador. E por a agenda política ficar concentrada na presidência da República e às vezes na de governador, não se dá tanta importância às eleições parlamentares, às exceções às eleições legislativas. E isso, de certa forma, contribui para esse esquecimento do eleitor de quem votou para o parlamento, em quem votou. Ora, faltando pouco mais de 10 dias para as eleições, muitos dos brasileiros não sabem nem em quem votar para deputado federal, para senador, para deputado estadual. As pesquisas demonstram que vai se afunilando a decisão para os cargos presidenciais e de governador. Dados estatísticos demonstram que, dos 513 deputados federais eleitos, apenas 35 deles foram eleitos com sua própria votação, menos de 10%. Portanto, são eleitos com suas próprias votações. O resto são eleitos por voto de legenda, o voto de partido. É o partido que consegue a cadeira para eles. Acho que vocês já ouviram falar do chamado efeito tiririca. Você vota num determinado candidato famoso e ele consegue 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras e outras pessoas são eleitas sem sequer terem os votos necessários para a eleição. Outro dado que demonstra esse afastamento do eleito com o eleitor, que 79% dos eleitores não lembram em quem votaram para o Congresso. Essa é uma pesquisa de 2018 do Instituto de Pesquisa Big Data. 79% não lembram em quem votou nas eleições passadas. 15% afirmam acompanhar o desempenho dos eleitos, apenas 15%. E para 84% dos entrevistados, o Congresso não representa o povo. Então veja que há dados que demonstram esse afastamento. E esse afastamento, ele causa essa crise de representatividade. O eleito fica distante do eleitor. E como mudar essa situação? Aí vêm minhas propostas para, não minhas, mas de uma reforma política. Nós precisamos mudar esse sistema proporcional que aí está, desde 1965. Para um sistema de voto distrital misto. O voto distrital misto funciona com a divisão do Estado em distritos, o total de vagas na Câmara Federal seriam o total de distritos, no caso da Paraíba nós temos 12 vagas, seriam divididos o Estado em 12 distritos, e aí cada partido só poderia lançar um candidato, então o voto do candidato daquele partido, daquele distrito, e não de todo o Estado, como é hoje. E para compensar e seriam eleitos majoritários, aquele que tivesse mais votos. O primeiro colocado é o deputado daquele distrito. Para compensar a perda da representatividade das minorias, nós teríamos a inclusão do chamado voto distrital misto. Metade desses votos seriam pelo distrito e a outra metade pela legenda, proporcionando que as minorias fiquem representadas. Lembrar que a finalidade do sistema proporcional é a representação das minorias. Essa seria uma das soluções. A outra solução é colocar a eleição para presidente, governador e prefeito num ano e 2 anos depois, eleição para o legislativo. Você escolheria o parlamento, seja o parlamento municipal, estadual ou federal. E aí teria como você dar atenção à eleição legislativa e não só à eleição do executivo. Um outro dado é que a Constituição, ela diz que a nossa democracia é uma democracia representativa, mas ela nos dá também métodos de democracia direta, o plebiscito e o referendo. Só que, às vésperas de completarmos 30 anos dessa Constituição, nós só tivemos 2 instrumentos desse, um plebiscito em 93 e um referendo em 2005.
Ou seja, o Constituinte proclamou esse direito, mas os congressistas, eles não nos dão o exercício desse direito. Quantos temas polêmicos em nossa sociedade nós poderíamos resolver com plebiscito e referendo? Deixando o povo decidir, o povo votar acerca de temas polêmicos na sociedade. Dessa forma, nós também diminuiríamos a tal da judicialização da justiça. Judicialização da política, perdoe. O Congresso não quer votar temas espinhosos, temas delicados, e passa para a justiça. Ao invés de passar para a justiça, o Congresso deveria passar para o povo, fazendo com que o povo tenha cada vez mais democracia no ato de votar. Esse é o primeiro tema do distanciamento do eleito com o eleitor. O segundo tema é a questão da captura econômica da democracia. Na realidade, se vocês observarem, o financiamento de campanha que havia antes comprava o eleito e fazia com que eleitos conseguissem dinheiro para comprar a eleição. Isso ficou constatado nas investigações e nas condenações que nós tivemos desde 2014. É um fato. O Supremo Tribunal Federal acabou com o financiamento empresarial de campanha. No entanto, ainda nós temos o financiamento privado, e o Congresso veio e criou um tal do financiamento público. Aqui cabe uma distinção. Antes mesmo desse financiamento público, nós tínhamos um fundo partidário, que era o fundo do partido, que é perene. Todos os anos, o partido é regado com dinheiro público. Para o ano da eleição e para as eleições, após o fim do financiamento empresarial, o Congresso criou o fundo eleitoral. E aí tirou dinheiro do erário, do orçamento, 2,5 bilhões para financiar as campanhas eleitorais. Se já não bastasse o fundo partidário, que consome quase R$1 bilhão por ano, nós temos agora o fundo eleitoral. Então, nós precisamos repensar no financiamento das campanhas. E que tipo de financiamento nós queremos? O financiamento empresarial capturava a democracia do povo para as empresas. E muitas vezes o que é que nós temos visto no Congresso? É que prevalece o interesse empresarial em detrimento do interesse do povo brasileiro. Essa é uma captura da democracia que a gente tem que observar e ficar atento. A proposta de mudança nesse sentido era de que o fim do financiamento empresarial e a sua manutenção. Lembrar que muitos partidos querem de volta o financiamento empresarial de campanha. Observem que após essa campanha eleitoral, após essa eleição, virão muitos lamentos de penúria da campanha eleitoral, buscando voltar o financiamento empresarial. O fundo eleitoral não é uma coisa boa. O que nós poderíamos fazer é acabar com o fundo eleitoral, que foi criado para essa eleição, e aumentar o fundo partidário, mas não no montante de 2,5 bilhões. Então, um financiamento público com um misto de financiamento privado, mas um financiamento público para os partidos e não para as eleições, para as campanhas. Dados do Programa Nacional da ONU revela que, dos 18 países da América Latina, a grande parte das pessoas ouvidas, grande parte, mais de 50%, prefere desenvolvimento econômico à democracia. Isso é um dado alarmante e perigoso para a nossa democracia, para a nossa sociedade democrática. Uma pesquisa chamada Latino Barômetro apontou que 30% de nós brasileiros preferimos que as Forças Armadas governem por meio de ditadura e não de eleições livres e periódicas. Isso é um esgarçamento do sistema democrático, senhores. Isso demonstra que a crise de representatividade chegou a tal ponto que nós, brasileiros, 1/3, estamos desacreditados na própria democracia. Isso é muito perigoso e nós temos que reavaliar isso. O terceiro ponto é acerca da criminalização da política. A gente começa a desacreditar na política e começa a criminalizar o próprio sistema. Observe que o termo é criminalização da política e não criminalização de políticos. Há vários políticos aí investigados
condenados, ex-presidentes da República, ex-presidentes da Câmara dos Deputados, ex-governadores, governadores presos. Há uma série de políticos envolvidos com crime. Isso é verdade, isso é fato, as investigações mostram. No entanto, nós não podemos concluir disso e sair disseminando que o sistema político tem uma corrupção endêmica e sistêmica. Isso é ruim, porque é como se nós matássemos o sistema político, a política. Entenda que nós somos governados pela política e não por técnicos, e não por concursados. A administração é feita por concursados, mas o governo é feito por nossos representantes. Somos nós que escolhemos. E nós mudamos a cada 4 anos em eleições livres. Isso é política. E se eu, ou todos nós, criminalizarmos a política, nós estamos simplesmente derrotando o sistema democrático. Como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, numa democracia, política é produto de primeira necessidade. Se nós não valorizarmos a política, o sistema político, aprender a votar com educação, com civilidade, respeitando os outros, nós estamos dinamitando o sistema político e, consequentemente, criando cada vez mais causa dessa crise de representatividade. O que, na realidade, nós precisamos fazer é uma autoanálise do que estamos fazendo com a política. Mas o político rouba. Sim, mas nós temos que apontar qual político que rouba. A generalização, toda generalização é burra e perigosa. Há bons políticos. E aí nós não podemos simplesmente generalizar e dizer, eu não quero conversa com política, eu odeio política. Eu fico muito triste quando eu vejo um aluno, principalmente um aluno de direito, dizendo, eu odeio política, detesto política, não quero saber de política. Eu acho que ele está no curso errado. O curso de direito é um curso estruturante das instituições democráticas. Então você precisa ter conhecimento de política, e muitas vezes até de político. Se você não tiver, você está negando a própria essência do curso. Eu digo para os meus alunos, logo no primeiro dia de aula, nós, do direito, temos que ter 2 discursos, um discurso jurídico e um discurso político. O discurso jurídico é aquilo que é. Está na lei, está na Constituição, eu não posso mudar com a minha opinião. Era o que eu queria. Não, mas o que você queria não é o que está na lei. O que está na lei é isso aqui. Esse é o discurso jurídico. E eu tenho que dizer o que está na lei. Agora, eu posso ter também um discurso político. No sentido de que, eu queria que fosse assim, eu vou lutar para ser assim. Eu acho que isso aqui é errado. Está corretíssimo, é seu discurso político, é sua opinião. Fundamente. Lute para mudar. Agora, nós do direito temos uma responsabilidade muito grande com as instituições. Defendê-la, construí-la e manter o sistema democrático. A fotografia atual do nosso país é triste. É lamentável o que a gente tenha acontecido no Brasil. No entanto, o filme da nossa democracia, o transcorrer da fita desde 1988, é um filme bonito, é um filme bacana, demonstra que nós, com democracia, conseguimos debelar 3 grandes males de nossa sociedade. Com democracia, mesmo com todas as disputas políticas, sem imposição, sem ditadura, nós, a partir da Constituição de 88, nós conseguimos derrotar a ditadura. Nós conseguimos derrotar um sistema de exceção, onde o brasileiro tem na Carta Constitucional os seus direitos, as instituições funcionando. E isso se deu com o apoio dessa Constituição, que agora em 5 de outubro completa 30 anos. Observe que nossa Constituição é jovem, tem apenas 30 anos, mas é o maior período de democracia que esse país já teve, consolidado com a Constituição. Essa é a primeira grande conquista da nossa democracia. A segunda, nós íamos em um período de hiperinflação da ditadura, herdado da ditadura, e nós conseguimos vencer essa hiperinflação.
em momentos democráticos com apoio da Constituição Federal. E agora, nos últimos 10 anos, nós conseguimos vencer a extrema pobreza nesse país. Dados da ONU demonstram que, ao longo desse período, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, medido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, foi o que mais cresceu entre os países da América Latina e Caribe. Um dos objetivos do milênio da ONU, entre 1990 e 2015, era reduzir a pobreza em 50%. Nós conseguimos reduzir em 72,7%. Observe, 3 grandes conquistas dentro de um momento democrático. Vencemos uma ditadura, vencemos a hiperinflação e vencemos a pobreza extrema nesse país. Por isso é tão importante a democracia. Por isso que é preciso a gente entender as causas dessa crise de representatividade, combatê-la e contorná-la dentro de um sistema democrático, sem ruptura, sem criminalização da política, pensando e refletindo em nosso país. Um país se constrói com cidadãos, apoiando o outro, dando suporte ao outro, e não um contra o outro. É isso, gente. Muito obrigado.